A parábola de hoje eu vou pegar como versículo de referência Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu vou repetir, presta atenção, anota aí. Provérbios capítulo 4, verso 23. Capítulo 4, verso 23. Provérbios. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A parábola de hoje é a parábola mente, corpo e espírito. Miguel era um homem comum, com uma vida simples no interior. Ele trabalhava como carpinteiro e vivia em paz até aos 47 anos. Recebeu o diagnóstico inesperado, uma doença autoimune rara, sem cura conhecida. Os médicos foram diretos. Ele teria que conviver com dores constantes e limitações pelo resto da vida. Nos primeiros meses, Miguel mergulhou em tristeza. Deixou de trabalhar, se afastou dos amigos e passou a acreditar que a sua vida já estava acabando. Ele se deixou levar pelos que os médicos falaram. Mas tudo começou a mudar no dia em que ele encontrou um velho caderno da sua mãe, que havia sido terapeuta, né? Uma psicóloga que estuda a mente. E nele havia anotações sobre o poder da mente, da meditação, da fé e da visualização positiva. E curioso, Miguel começou a experimentar. Todas as manhãs, ao invés de focar na dor, ele fechava os olhos e se imaginava saudável, forte, correndo, trabalhando, né? Correndo ali, lembrando daquele campo em que ele correu muito quando criança, e ele repetia mentalmente frases como: meu corpo está se curando, a minha mente é o meu remédio. Eu confio no Criador de tudo, eu confio no meu Deus. E ficou falando para ele mesmo: meu corpo está se curando, minha mente é o meu remédio. Aos poucos, ele foi também mudando a alimentação, começou também a ter aquele tempinho de reflexão, de meditação, e voltou a caminhar com calma. Os meses passaram e algo surpreendente aconteceu. As dores diminuíram. Seus exames começaram a mostrar sinais de melhora. Os médicos incrédulos não conseguiam explicar. Miguel, porém, sabia, algo havia mudado dentro dele antes de mudar por fora. E não foi uma cura mágica, foi um processo, um compromisso diário com a fé em Deus, com a esperança, com a mente limpa e com o coração em paz. Miguel não apenas sobreviveu, ele floresceu. Ele aprendeu que o corpo escuta o que a mente diz e que a cura muitas vezes começa onde a medicina da terra não alcança, dentro da gente. A palavra de Deus nos diz, em Filipenses capítulo 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu vou repetir o Provérbios que eu comecei, que é o da referência de hoje, da parábola que eu conto agora. Provérbios 4, verso 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí você pode dizer: Lívia, hoje eu não acordei bem. Acordei com muitos pensamentos negativos. Acordei cansada, não acordei com a mente muito boa. Se eu te disser que muitas vezes eu acordo assim, mas viver em paz e viver uma vida buscando a cura interior é uma decisão. Então, muitas vezes eu não acordo bem, mas eu me sento ali na cama e vejo algum pensamento ruim, mas logo eu penso: Senhor, eu não tive uma boa noite, no entanto, eu vou ter um bom dia. Eu decido agora, em nome de Jesus, eu profetizo na minha vida
que eu vou ter uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira de boas notícias, uma quarta-feira que eu vou pensar coisas boas. E eu tenho certeza que o meu organismo, que foi criado por Deus, vai liberar substâncias químicas que vão me fazer bem, que eu vou liberar hormônios da felicidade, que eu possa abraçar e liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, que eu possa ser uma bênção na vida das pessoas. Senhor, me usa como Tu quer, Senhor. E aí eu levanto e vou fazer minhas coisas. Ali eu já decidi que o meu dia vai ser maravilhoso. Existem algumas verdades que eu acredito, né? Que eu acredito demais que elas são muito reais. Entre elas é perceber que é uma enfermidade, que a enfermidade é um sintoma, é uma manifestação do nosso estado interior. Eu tô desde domingo com uma dor de cabeça que eu ainda não consegui me livrar dela. E eu fui na internet, fui ler o que seria, né, aqui na frente, porque não é uma dor nos olhos, é uma dor aqui nas têmporas, aqui na minha testa. E diz que é de estresse, de ansiedade. Então eu tenho que começar o quê? A ter uma vida menos ansiosa. Eu preciso respirar, meditar, ter fé que as coisas vão se resolver, que eu preciso ter a serenidade, né, para aceitar aquilo que eu não posso mudar, mais coragem para mudar o que me for possível. E eu posso mudar muita coisa dentro de mim, como os meus pensamentos. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou pensando, com o que eu estou gastando a minha mente. Tem que gastar com coisas boas. Eu tenho que olhar até para uma circunstância, né? Eu tenho que olhar até com gratidão, porque hoje o pastor Jessé falou uma frase de manhã, que ele disse assim, deixa eu ver se eu lembro, ele falou assim: quando Deus quer falar no coletivo, para todos, ele fala através da palavra, né? Ali no púlpito, através de um pastor, de um preletor, de um evangelista, de uma missionária. Mas quando ele quer falar no individual, ele fala através de uma circunstância. Então, até mesmo uma enfermidade quando chega, algum problema quando chega, que eu tenha gratidão pelo seu papel de nos fazer entender e aprender o que se passa dentro da gente. Porque quando a gente começa a sair da negação, a gente começa a se curar. Sabe? A gente precisa compreender como é que o nosso organismo se comporta. Entender que os nossos pensamentos e sentimentos, eles geram energia que vibra dentro da gente. É por isso que eu tenho amigas que sentam comigo no clamor, que uma disse assim: Lívia, interessante, né? Assim, a gente senta do seu lado, e aí eu nem imaginava que o seu pai estava passando por essa questão da sonda e tudo, que isso te preocupa e tal, mas você chega tão alegre, mesmo passando por dificuldades, passando por momentos de tensão, mas você não deixa transparecer. E sabe por quê, gente? Porque eu busco ter bons pensamentos, viver da melhor forma, porque a energia que vibra dentro de mim é o que vai comandar o meu dia. Então eu quero vibrar coisas boas, né? Eu quero ter uma mente bem organizadinha, buscando isso, ter a harmonização da mente, do espírito e do corpo. E que eu preciso entender também, que eu acredito numa verdade, que cada emoção que a gente sente, ela foi dada por Deus, ela tem um objetivo, cada emoção. Somos seres emocionais muito mais que racionais. A gente só precisa utilizar essas emoções ao nosso favor. Que cada emoção que sentimos tem um efeito dentro de nós, né? E cada sistema, cada órgão, eu já falei aqui, que nos gera saúde ou nos gera doença, imunidade ou fragilidade. Eu já citei para vocês, e vocês depois podem procurar, que, por exemplo, quando a gente sente raiva, mágoa, rancor, a gente está enfraquecendo, sabe qual órgão? O fígado, sabe? E eu já até falei isso pro meu pai tem um probleminha no fígado, se foi, não foi, ele sente alguma coisa, né? E eu já disse: pai, o senhor deve estar guardando alguma raiva, algum rancor, não perdoando alguém. Porque quando o senhor tá bem, o fígado fica, ó, show de bola. Quando o senhor não tá bem nisso aí,
ataca o seu fígado. Procure ficar bem. Assim como a tristeza, gente, atinge os pulmões. Assim como a preocupação, sabe onde é que a preocupação atinge? O órgão estômago. Quando a gente fica ansioso, a gente não fica sentindo aquelas borboletinhas no estômago, né? Aquela ansiedade, parece que está soltando, é um líquido. E eu acredito muito que solta alguma coisa que me faz mal, que aí me dá gastrite nervosa. Você já parou para pensar? O estresse enfraquece o coração. Precisamos ter uma vida mais zen, buscando Lívia, mas minha vida é muito corrida. Irmão, desacelera. Lembra da parábola que eu contei da transmissão? Que tem momentos que a gente precisa arrancar todos os fios, respirar para depois colocar tudo no seu lugar de novo. Desacelera. O estresse, ele enfraquece o coração e ele enfraquece o cérebro. Olha eu com essa dor de cabeça, lutando todos os dias para me livrar dela. E olha que eu tenho todos os dias aquele exercício de pensar em coisas boas e tal, para isso não me atingir. E sabe onde é que o medo atinge? O medo atinge os nossos rins. Então, o nosso corpo criado por Deus, tudo no nosso corpo é criado por Deus, nada acontece por acaso. A gente pensa em algo, o cérebro já manda informação para o estômago, para o intestino. Muita gente não dá muita importância para o intestino, mas ele é um órgão muito importante dentro de nós. Se a gente lá tem bactérias boas, ele funciona, ó, massa. Se tem bactérias ruins, ele não funciona legal. Aí vem aquela diarreia, aquela disenteria, né? A gente precisa constatar que a base dos nossos pensamentos e sentimentos vem de um conjunto de crenças que levamos dentro da gente, que nos acompanha desde quando a gente é criança. Muitas coisas que a gente sente hoje é muita coisa que a gente viveu lá atrás, quando éramos crianças, e a gente não entendia. Eu mesma não entendia, vim começar a entender, acho que de 1, 2 anos para cá. Alguns comportamentos meus, que hoje eu consigo dar nome a eles. E isso é sair da negação, é entender, eu tenho agido, eu tenho me comportado assim, então eu preciso mudar para a minha vida melhorar, né? Porque muitos comportamentos lá da infância definem muito o que nós somos hoje. E tem muita coisa que eu não quero ser, que eu não quero carregar. Crenças limitantes que eu não quero carregar. Eu tenho um Deus Todo-Poderoso que me colocou neste mundo para viver prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro somente, eu estou falando prosperidade de vida, para viver o melhor dessa terra. Ele não me fez para sofrer, ele não te fez para sofrer. Muitas vezes a gente sofre, são decisões nossas. É a forma como a gente está vivendo, se alimentando. Creio que essas memórias que criaram as nossas crenças, elas podem ser ressignificadas. Às vezes tem pessoas que dizem assim, olha, eu não vou mais... Um exemplo, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo. Eu não vou mais ali naquela igreja porque um irmão fez isso, eu me senti muito mal, me senti muito humilhado, muito humilhada. Aí você pega e começa a alimentar isso. Começa a criar uma resistência com o lugar. Você precisa ressignificar, se curar e voltar naquele local e dizer assim, hoje eu volto neste local, livre do sentimento de raiva, de rancor, de orgulho. Hoje eu estou aqui vivendo um outro momento, enxergando que aqui eu posso ouvir a palavra de Deus, que eu posso me focar no que de fato tem importância, que é a palavra de Deus. Entende? A gente tem como ressignificar tudo nessa vida. É só ter uma nova interpretação, né? Uma nova ótica. Deixar para lá crenças que te sabotam, que te faz mal. Eu peço a Deus que Ele possa te dar esse entendimento, que todos os dias você possa acordar e dizer, Senhor, obrigada, eu sou grata. Eu sou grata pela minha casa, eu sou grata pela minha saúde, eu sou grata pela saúde dos meus pais. Eu sou grata por esta rádio maravilhosa, eu sou grata pelo Ministério Canaã, eu sou grata pela vida do pastor Jessé, pela vida do pastor Davi.
Eu sou grata, Senhor, pelos ouvintes que oram por mim, ouvintes que eu nem conheço, Senhor, mas tenho um carinho. Eu sou grata por isso. Eu sou grata pelas contas pagas. Eu sou grata pelo carro que me leva e que me traz. Eu sou grata pelo meu plano de saúde. Eu sou grata pelas minhas amizades. E assim você vai agradecendo, porque quem agradece cresce. Cresce. Que você pense nisso. Que você tenha. Que você tenha um lindo dia.